coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Hoje eu estou aqui reunida com as minhas irmãs e os meus irmãos, em nome de Jesus. Quero, antes de começar essa palavra, a palavra que Deus ele tem colocado no meu coração, quero pedir aos meus irmãos que deixem aqui o seu gostei nesse vídeo, que compartilhe essa palavra, que outras pessoas possam ser alimentadas, né, com essa palavra, uma palavra que nos traz vida, que nos fortalece, faz com que a gente venha caminhar, dar mais passos em direção ao Salvador. Amém? Quero hoje compartilhar com meus irmãos a palavra que o Senhor colocou no meu coração, está no livro de Neemias, no capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos lugares que restaram e dos sobreviventes do cativeiro, também sobre Jerusalém. Amém? Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Aqui está a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ilumina nosso entendimento. Meu Deus, em nome de Jesus, acampe anjos guerreiros ao nosso redor. Que nesse momento eu venha me diminuir para que o Senhor cresça. Usa a minha vida do jeito que te apraz. E nós te daremos a honra, a glória, o louvor, a majestade, porque só tu és digno, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos começar falando de um homem que foi selecionado na agenda de Deus para viver esse tempo. Eu quero te dizer que se hoje você está aqui, você foi selecionada, aleluia, você foi escolhida por Deus para ouvir essa palavra, para que Deus, através da sua vida, ele venha manifestar o poder dele aqui na terra, na sua casa, na sua família. Eu não sei quais são os problemas que você tem passado, mas Deus, ele sabe. E hoje esse alimento vai te fortalecer, vai fazer com que você enxergue de uma forma diferente, com que você enxergue com olhos espirituais e entenda por que você tem vivido tantas batalhas. É porque o Senhor quer lhe dar vitória. Deus escolheu Neemias nesse tempo. Quem era Neemias? Neemias era um ex-governador da província, né, da província de Suzã, da Judéia. E Neemias, ele foi, né, um daqueles que nasceram no tempo do exílio babilônico. E Neemias, ele foi levado como copeiro do rei. Foi levado até o palácio para servir o rei. O que eu quero te dizer é que muitas vezes você não consegue enxergar quem você é. Talvez você veja, né, a sua profissão, o lugar onde você está como uma coisa pequena, e eu quero te dizer que não. Veja só, se hoje nós falamos de uma pessoa que é copeiro, logo as pessoas entendem que é uma situação de serviçal, mas esse homem aqui, esse serviçal, era servo do rei. Imagine, eu quero te dizer que Deus, ele me escolheu e te escolheu. Aí nesse lugar em que muitas vezes você ora e diz, Senhor, tem muita bagunça, tem muitas coisas acontecendo, Senhor, a minha vida está virada, está de ponta cabeça, eu não sei o que fazer mediante essa situação. Senhor, eu tenho familiares que estão aprisionados, Senhor, eu tenho orado, eu entreguei a minha vida ao Senhor, e por que tantas coisas acontecendo? Eu quero te dizer que Deus, ele te escolheu para forjar o seu caráter, para que você possa guerrear maiores batalhas. Você sabia que a situação que se levanta contra nossas vidas é para nos capacitar, é para nos amadurecer? Heróis da fé, eles estão aqui, não como um fato histórico somente, mas que a gente venha trazer para as nossas vidas como um exemplo de homens e mulheres que passaram por situações
situações totalmente desfavoráveis, mas eu tenho algo para te dizer, que o Deus que servimos é um Deus vivo, um Deus poderoso, e a especialidade dele é trabalhar com situações improváveis. Sabe quando você não consegue fazer mais nada, quando não se tem mais jeito? Fique agora feliz, porque Deus, ele entra nessa guerra. Ele vai lhe dar direção, mas antes mesmo dele nos usarmos, ele precisa fazer com que a gente entenda que nós fomos chamados para um propósito maior. Neemias recebe a presença aqui de um dos seus irmãos em Cristo, Hananias, e ele pergunta: como vai, né, os nossos irmãos que eles sobreviveram, né, que sobreviveram ao cativeiro, aqueles que foram levados, aqueles que restaram, como é que estão eles? E como é que está Jerusalém? Olha só. E aí, Neemias, ele recebe uma resposta, aleluias, daqueles homens. E eles responderam, aleluias. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passa por um grande sofrimento. Talvez você seja uma dessas pessoas, né? Essas pessoas, elas estavam aprisionadas. Cativeiro significa uma prisão. E aqui refere-se não somente a uma prisão física, mas uma prisão espiritual, onde o inimigo das nossas almas, ele quer pegar os nossos sentimentos, ele quer manipular nossas vidas, ele quer fazer com que a nossa dor controle as nossas vidas. Mas eu quero te dizer que hoje Deus, ele tem uma palavra e vai cair por terra toda assolação na sua mente, no seu coração. E ainda que você esteja vendo ao seu redor, eu quero te dizer que isso é passageiro, porque é uma circunstância. Circunstância significa algo que vai passar. É apenas um momento, mas quando nós estamos focados a olhar para o problema, a gente não consegue achar uma solução. E sim, aquilo aumenta a nossa dor. E o texto segue dizendo que quando Neemias, ele ouviu, né, o irmão dele responder que os que ficaram estavam em grande sofrimento. E ainda, para acabar de completar o pacote, eles estavam vivendo uma humilhação tremenda. Talvez você também seja como essas pessoas que estão aprisionadas, aleluias, espiritualmente, que têm sofrido, que têm passado noites de dores, de angústia, e de tanta humilhação, que você já está cansado. Talvez você tenha perdido a sua esperança, mas eu quero te dizer que o Rei da Glória hoje, ele vai fazer nova todas as coisas, ainda que você não entenda, em nome de Jesus. E aqui ele diz que, aleluias, o povo de Jerusalém foi, aleluias, derrubado, o muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Imagine uma cidade como Jerusalém, fortificada, a cidade do Senhor, fortificada, onde aqueles muros, os muros são enormes. Eu tive a oportunidade de contemplar aqueles muros e saber que aqueles muros daquela cidade foram restaurados. É incrível, é tremendo. São muros gigantes, verdadeiramente uma fortaleza. E quando Neemias, ele começa a descrever aqui, ele dizer onde ele está, ele diz também que ele estava em uma fortaleza, em Suzã. Mas Neemias também estava ali como servo. E as outras pessoas, eles não eram servos do rei, eles estavam aprisionados, vivendo uma vida de escravo, em nome de Jesus. Mas eu quero te dizer hoje que todo cativeiro será quebrado. E que Deus, ele vai te libertar, ele vai te tirar dessa situação de dor, de sofrimento que te traz, talvez seja um sentimento que todos os dias ele está ali, te mostrando e dizendo que você não é nada, que isso não vai mudar, que essa situação não vai mudar, e você se sente incapaz, humilhada, não. Eu quero te dizer que na sua dor, Deus vai glorificar o nome dele. Neemias, esse homem foi escolhido, né? Ele foi escolhido no meio de tantas pessoas para servir o rei, para ser um copeiro. E quem era o copeiro?
O copeiro era um homem de extrema confiança do rei, porque o copeiro, ele lidava com os utensílios reais, onde seriam preparados os alimentos do rei. Ele também lidava com a comida, e teria que passar tudo por ele, né? O copeiro, ele experimentava todo o alimento para que o rei, né, se houvesse, né, naquele tempo tinha muitas essas histórias de envenenamento, de homens, né, querendo cefar a vida do rei, e era muita trama, e por isso o rei, né, tinha alguém de confiança no palácio. E esse era um homem que estava próximo, mas a função deste homem era fazer com que tudo andasse em ordem, e o seu trabalho era de excelência. Ele tinha que servir ao rei com excelência. Mas aí aquele homem recebe uma notícia que o seu povo estava lá, humilhado, sofrendo, e que os muros da sua cidade, de onde ele nasceu, estavam destruídos e as portas estavam queimadas pelo fogo. Uma cidade totalmente desprotegida, né? A ponto de estar assim ao léu, onde aquilo que antes era um lugar de proteção, né? Um lugar onde a pessoa se sentia guardada, protegida, já não existia mais. Significava que os muros, não somente físico, mas a proteção já não estava mais ali naquele lugar. E Neemias tem uma atitude. A palavra diz, aleluias, versículo 3, quando eu ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei, aleluias, e passei dias me lamentando. A primeira atitude de Neemias foi sofrer com aquela notícia, porque não é fácil recebermos notícias de pessoas que amamos ou viver no mesmo ambiente, aleluias, onde Satanás tem escravizado nossos queridos. E ali, Neemias, ele colocou para fora tudo aquilo que estava amargurando a sua alma. Neemias chorou. Ele colocou para fora aquele sentimento que estava trazendo amargura na sua alma, em nome de Jesus. No versículo 3, quando esses homens responderam que aqueles que sobreviveram estavam presos, Neemias chorou. E que lá naquela província eles estavam sofrendo e sendo humilhados, com muita dor, com muita angústia. E que os muros de uma cidade fortificada tinham sido destruídos. Imagine só, pessoas que são mães, que são pais, que são protetoras de sua família, e ver que tudo aquilo que você lutou por toda a sua vida escorre agora pelas suas mãos e você não pode fazer nada. Eu me refiro agora a familiares que hoje estão aprisionados no álcool, na droga, na prostituição, e muitas vezes quando olhamos, aleluias, a destruição do nosso lar, nos sentimos pequenos, incapazes, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado e da justiça, tem visto todas as coisas, porque Deus, ele é fiel, não perca as esperanças, em nome de Jesus, continua confiando no Senhor, porque no meio dessa dor, no meio desse sofrimento, dessa humilhação, o nome do Senhor será engrandecido e glorificado, em nome de Jesus. No capítulo de João 14, no versículo 6, a palavra de Deus nos diz que só há salvação no Senhor, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E aqui ele diz que eu sou o caminho. Eu quero te dizer que Deus hoje, ele diz para mim e para você, olha, eu sou a direção que você precisa. A primeira atitude de Neemias foi chorar. Neemias colocou para fora todo o seu sentimento de dor, de tristeza, se sentindo, sim, incapaz. Como posso eu estar aqui guardado, aleluias, onde os muros, né, estão aqui fortalecidos de Suzã, eu estou nessa fortaleza, a fortaleza significa um lugar forte. Ele estava guardado, enquanto seus irmãos estavam vivendo num lugar onde os muros haviam sido destruídos,
As portas estavam queimadas, sem nenhuma proteção. Era assim que estava o povo, passando fome, sendo humilhado, sendo escravo daquela situação. E Neemias, ele chorou porque ele se sentiu capaz. Quem sou eu? Olha, eu sou aqui um servo do rei, eu sou um copeiro. Nem Neemias mesmo estava entendendo quem ele era no Senhor. Talvez você esteja ainda chorando, mas a palavra diz que Neemias passou dias chorando. Talvez hoje você ainda continue chorando. Mas eu quero te dizer que é um tempo determinado para todas as coisas. E Deus hoje, ele abre o seu entendimento. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Isso que você está enxergando, aleluia, não é a verdade. Isso é apenas uma circunstância. Sabe por quê, gente? Porque Deus, ele não olha com o nosso olhar físico. O olhar do Senhor é espiritual. O Senhor, ele vive num outro mundo, numa outra dimensão. Aleluia. E ele nos diz a mim, diz a você, vós estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo. Nós estamos aqui para passar por um processo de crescimento, de amadurecimento, para que possamos um dia estar reinando com o Senhor na glória. E você precisa se apropriar dessa verdade, enxergar com os olhos espirituais. Deus, ele nos chamou para viver um tempo novo. Ele diz que nós somos sal da terra e que nós somos luz do mundo. O sal, ele serve para conservar, aleluias, para dar sabor. Talvez hoje a sua vida esteja amarga, você está vendo uma situação decadente na sua casa, na sua família, na sua saúde, no seu trabalho, não sei, no seu relacionamento, eu não sei qual é a área que está destruída. Eu não sei, aleluias, qual foram as portas que foram queimadas, em nome de Jesus. Portas que hoje estão impossibilitadas de, em nome de Jesus, você poder adentrar. Mas eu quero te dizer que Deus, ele, o grande eu sou, ele é o caminho. E hoje ele nos dá a direção. Chame hoje Jesus para suas guerras. E o texto segue, aleluias, dizendo que ali, depois de ter chorado, Neemias orou. Quando Deus diz que Jesus é a direção, é o caminho, veja todas as coisas que Jesus ia fazer no seu ministério, né? Todas as caminhadas que Jesus fazia, ele sempre separava um momento para orar, para falar com o Pai, para pedir a direção. E muitas vezes nós escolhemos o caminho da dor, do sofrimento, para chorarmos, só chorarmos, e ficamos ali inertes, vendo o inimigo das nossas almas destruindo a nossa família. Eu quero te dizer que as nossas armas, aleluia, não são armas carnais, elas são armas espirituais poderosas para destruir o inimigo, em nome de Jesus. E você precisa se apoderar dessa verdade. Quando ele entendeu que a palavra diz que ele passou dias, que ele tinha que sair daquela situação, ele começou a jejuar e começou a orar. Existe um caminho. O jejum significa uma arma poderosa, onde a gente se abstém de coisas que nós temos vontade, de alimentos, de situações de sentimentos nossos, que muitas vezes nós não temos o autocontrole, e a gente coloca diante do altar do Senhor, para que a gente venha se esvaziar daquele sentimento, para que a gente possa ter uma intimidade maior com o Senhor. Você acredita que Deus ele tem falado conosco o tempo inteiro? Mas o inimigo das nossas almas, ele se alimenta das nossas emoções, né? Das nossas frustrações, dos nossos insucessos, do sentimento de incapacidade. E aí ele vai fazendo com que você fique tão atolado que você não consegue enxergar Jesus, que você não consegue enxergar esse caminho. E assim estava Neemias. Neemias triste, mas quando ele resolveu tomar uma atitude, ele jejuou e ele orou. E na oração, Neemias ele coloca diante do Senhor o que estava acontecendo com ele. A palavra diz que Neemias ora: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, aleluias, fiel à aliança e misericórdia com os que amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha só o grande segredo espiritual.
Neemias está dizendo que Deus é fiel, que Deus é fiel àqueles que amam, que escolheram o Senhor, que são fiéis à ordenância do Senhor. Como você pode ter sucesso sem você estar dentro desse plano do Senhor? Se você está obedecendo, não vai acontecer nada. O que vai acontecer é um sentimento de fracasso, sim. Não quer dizer que nós, né, que decidimos entregar a nossa vida a Jesus e obedecemos ao Senhor, não venhamos passar por situações, né? Em nome de Jesus, não. A palavra de Deus nos diz que no mundo nós teríamos dores, como esses homens que foram levados cativos, né? Em nome de Jesus, que estava ali na Babilônia cativo. Como eles, vocês vão ter dores, vocês vão ter aflição, mas não se deixe levar por esse sentimento. Se anime, em nome de Jesus. E Deus disse, você vai ter aflição nesse mundo, mas olha, se anime, porque eu venci o mundo como um homem. Você também pode vencer. Porque Deus, Ele entende tudo que eu e você passamos. Ele enviou o seu filho, e o Senhor veio aqui como um homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. E Ele sabe da minha e da sua dor. Ele sabe também da nossa resistência, aleluia. Ele sabe o que nós podemos suportar. A palavra de Deus diz que não nos veio tentação que não fosse humana. E muitas vezes nós dizemos assim, não, eu não consigo, chegou ao fim. Eu quero te dizer que nesse momento, o Senhor vai vir derramar sobre você uma força sobrenatural. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Se você não estiver alimentado desse combustível, você não vai conseguir caminhar, em nome de Jesus. E quando ele faz essa oração, ele coloca diante do Senhor como está a alma dele, que ele reconhece que o Senhor é fiel à sua aliança. Quer dizer que Deus é fiel ao compromisso, aquilo que ele prometeu àqueles que obedecem, aquilo que o Senhor instituiu como lei. E ele estava falando, e a palavra vai nos dizer no Salmo 42, 5, como Davi declarou quando estava passando por tantas situações, onde sua alma estava deprimida, triste, cansada, de tanta perseguição, de tanta dor, de tanta angústia, de se sentir sozinho. Ei, talvez hoje você esteja se sentindo sozinho no meio dessa situação, mas eu quero te dizer que Deus, ele tem visto toda a sua luta. Talvez você ache que Deus, ele te deixou sozinho. Não, ele está com você. Porque ele diz que ele é o Deus Emanuel e que ele estará conosco até a consumação dos séculos, em nome de Jesus, por toda a eternidade. Creia, nós precisamos confiar na promessa do Senhor. E aqui Davi diz, ele está falando com sua própria alma, aleluia, porque a alma dele estava impedindo que ele confiasse no Senhor. E ele diz, por que você está batida, minha alma? Porque você se desespera dentro de mim. Espere em Deus, confie em Deus, pois ainda nós vamos louvar o Senhor nessa situação. Eu quero te dizer que você ainda vai louvar Deus mediante essa situação que você tem passado. Eu me lembro de muitas situações que eu já passei na minha vida. Hoje eu estava falando com uma irmã em Cristo, que ela estava passando por uma assolação, tem passado por uma assolação, como eu passei há pouco tempo, que abriu meu coração para vocês, desculpe, e disse os ataques espirituais que eu estava sofrendo. Nós estamos aqui, nós somos seres humanos. Davi era um homem ungido, o maior rei de Israel, e ele estava ali assolado. Não quer dizer que você não vai sentir tristeza, dor, mas nós temos que dar um comando à nossa alma para que nós não sejamos direcionados pelos nossos sentimentos, e sim pelo Espírito Santo de Deus. E Davi fala com a alma dele e diz, olha, porque você está abatida, você tem que confiar no Senhor, porque ele prometeu, e Deus, ele é fiel, ele não mente, ele vela pela sua palavra, em nome de Jesus. Davi estava buscando a presença do Senhor. Quando você estiver triste, busque a presença do Senhor, porque imagine um Deus todo-poderoso habitando em nós, seres miseráveis, pequenos, né? Em nome de Jesus. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Ele quer derramar a sua presença sobre nós,
para que a gente tenha paz em meio às guerras. Talvez você tenha só olhado para o seu problema, e com isso você tem potencializado, você tem aumentado o seu problema. Eu quero te dizer que hoje é o dia de você olhar para o autor e consumador da nossa fé. Aquele, em nome de Jesus, no seu próprio nome, que nos redimiu de todo o pecado. É tempo de você olhar para Jesus e você não desistir jamais. Imagine o que é que aquele homem poderia fazer, voltando a Neemias, um copeiro. Talvez Neemias tenha pensado, eu sou um servo do rei, não tenho condições, não tenho força, né? Como que eu vou fazer? E aquele sentimento ficou ali dentro dele, até que Neemias tomou uma atitude, e ele se levantou. Você precisa se levantar hoje, você precisa tomar uma atitude, você precisa sair desse lugar de dor, em nome de Jesus. O que Neemias fez? Neemias primeiro se esvaziou, quando ele colocou diante, né? Quando ele colocou ali os seus sentimentos, antes dele orar, ele se esvaziou. Ele chorou, teve um tempo para ele chorar, e nós precisamos liberar as dores, precisamos colocar sim para fora. Nós não somos uma fortaleza. Nós, o combustível que nos move, que nos fortalece, é a palavra de Deus. E o que o inimigo das nossas almas faz? Todas as vezes que você está passando por uma situação, por um problema, nós nos afastamos do Senhor. Nós ficamos num lugar de dor. Eu quero te dizer que hoje você precisa sair desse lugar de dor. Porque ele fazia queixas, né? Com gritos, falando da sua dor, em segundo lugar, que ele mortificou a sua carne. Ele não estava mais ali satisfazendo a carne dele, porque a nossa carne quer fazer a nossa vontade, em nome de Jesus. Mas quando a gente mortifica a carne, a gente se aproxima do Senhor. A gente consegue cessar vozes que nos traz desequilíbrio emocional, que faz com que fiquemos atribulados e que a gente não escute a voz do Senhor. É por isso que o inimigo das nossas almas trabalha, né, nos nossos sentimentos, para trazer desequilíbrio. Aleluias. O que Deus, ele está nos mostrando que ele tem armas que foram liberadas para nós. O jejum e a oração são armas poderosas que estão disponíveis para todos. Mas você hoje, nessa noite, precisa tomar uma atitude e sair desse lugar de vitimismo. Quando será que, naquele tempo de choro, Neemias não deve falar, eu sou um copeiro, eu sou aqui um serviçal, como é que eu vou sair? Mas Neemias não entendia que ele havia sido colocado naquele palácio com um propósito. Porque Deus o colocou, aleluias, como copeiro, era alguém de confiança, era alguém que tinha acesso ao rei. Eu quero te dizer, nessa noite, talvez você não saiba, mas você tem acesso ao rei, porque o véu foi rasgado, em nome de Jesus, e o Senhor Jesus, ele trouxe a nós, novamente, esse encontro com Deus, e por isso nós podemos nos achegarmos ao Senhor, e orar e clamar a Ele, para que Ele venha, aleluias, vir ao nosso socorro, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E eu quero te dizer que você pode falar com seu pai, ele é um pai de amor, ele está vendo todas as dores, tudo aquilo que você tem passado. Tira esse sentimento de vitimismo, de dizer que você não consegue, que você não é capaz, está quebrado, em nome de Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Por que mais que vencedor? Porque quem está lutando, aleluias, as suas guerras não é você, é o Senhor. Então, por isso, não vai ter batalha que você venha perder. Em nome de Jesus, Deus, ele tem um propósito, ele te colocou sim nessa família. Talvez você diga, por que eu estou aqui nesse lugar? São tantas dores, são tantas lutas. Deus, ele está te capacitando. Deus, ele está forjando o seu caráter. Deus está te dando maturidade. Deus está fazendo você entender que você tem um propósito. Que você não veio ao mundo só para ficar nesse lugar,
só para viver uma vidinha vazia, não. Em nome de Jesus, você veio para fazer a diferença no lugar que você está. Mas você precisa enxergar quem você é no Senhor. E em terceiro lugar, ele orou a Deus. Ele falou com o Pai. Você precisa apresentar as suas queixas, não as pessoas que não podem te ajudar. E aí você acaba criando uma confusão, porque você expõe sua vida, expõe pessoas e não resolve nada. Em nome de Jesus, você precisa falar com quem vai resolver o seu problema. E aqui ele descobriu onde estava o erro, porque quando ele falou com o Senhor, aleluias. No versículo 5, quando ele orou e disse, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, ele estava dizendo para Deus que ele reconhecia que Deus é um Deus fiel. Deus, ele não pode negar a sua palavra, ele não vai negar-se a si mesmo. Ele tem um compromisso, e ele tem um compromisso de um novo tempo na minha e na sua vida. Talvez você já tenha ouvido essa palavra, que Deus, ele quer fazer uma grande obra na sua casa, porque Neemias, ele foi selecionado para erguer um muro de uma grande cidade chamada Jerusalém, a cidade do rei, e esse rei é Jesus. Imagine só como um copeiro ia para lá e ia reconstruir os muros. Mas eu quero te dizer que Deus, essa palavra liberada nessa noite, que Deus, ele tem essa restauração na minha e na sua vida. Muros que foram derrubados, área de nossas vidas que foram destruídas. Talvez você diga assim, não tem mais jeito, acabou. Lembra de Jó? Nós usamos sempre, né? O exemplo de Jó, que foi um homem que sofreu muito. Imagine um homem. Primeiro, ele era um homem rico, o homem mais rico do Oriente. Ele tinha filhos, ele tinha família, ele tinha esposa. Ele era um homem em que Deus disse no momento para Satanás, de onde você vem? Satanás responde, vim de rodear a terra. E Deus, você rodeou a terra? Você tem visto meu servo meu servo Jó, desculpe, fiel e justo. Imagine Deus falar dessa forma sobre mim e sobre você. Era assim que era Jó. E nem por isso Jó deixou de passar por dores, por sofrimento. Jó perdeu a sua casa, Jó perdeu a sua família, Jó perdeu as suas riquezas, mas Jó não perdeu a fé. Quando a mulher dele, falando como uma louca, disse, olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó logo disse, você fala como uma louca. Tudo que eu tenho foi dado pelo Senhor. Ele que me deu o dom da vida. E se ele não me desse, nada eu teria. A força que eu tenho, a capacidade que eu tenho, não vem de mim, vem do Senhor. Por isso, você não deve, em nome de Jesus, olhar para as suas condições. Sim, nós somos seres humanos, miseráveis, pequenos, muitas vezes sem força, mas eu quero te dizer que é na sua fraqueza que Deus, ele vai te dar força. Ele vai te habilitar para que você possa reparar os muros da cidade que foi destruída. Talvez seja uma relação com seu pai, com sua mãe, talvez seja uma relação com seu filho, talvez seja no seu casamento, em nome de Jesus. Talvez seja pessoas que te feriram e por isso os muros estão destruídos, pessoas que você confiava, que você abriu seu coração, contou segredos mais secretos, e aí você se decepcionou, e Deus, ele tem uma restauração tamanha. Talvez pessoas também, estejam sofrendo porque você as tenha magoado, porque é assim que acontece, né? Em nome de Jesus. Muitas vezes ferimos pessoas e não sabemos que estamos ferindo, mas Deus hoje, ele vai trazer a sua memória. Cada situação, cada tijolo que foi derrubado em cada área da sua vida, em nome de Jesus. E aqui ele reconhece que o Senhor fez uma aliança com seu povo e que Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, em nome de Jesus. E que ele, aleluia, tem uma aliança para aqueles que amam e que obedecem a ele. Deus tem nessa noite uma cura, uma libertação. O que precisamos, aleluias,
é que nossos sentimentos, né, sejam mantidos cativos, em nome de Jesus. Mágoas, angústia, que trazem profunda dor, que seja levada hoje prisioneiro ao Senhor. Que você entregue no altar do Senhor toda a área da sua vida que foi destruída, todo o tijolo em cada área que foi desmoronado, em nome de Jesus. Jó, ainda falando de Jó, no versículo 42, desculpe, no capítulo 42, no versículo 2, a palavra de Deus diz assim: eu bem sei que tudo podes. Era Jó declarando, falando para o Senhor. E que nenhum dos teus propósitos, aleluias, poderão ser impedidos. Eu quero te dizer, queridas, que não haverá impossíveis para Deus, que Deus ele é especialista em situação impossível. Como podia Jó receber uma restauração? Perdeu seus filhos, perdeu seus amigos, perdeu a sua casa, perdeu a sua família. E ainda por cima, para acabar de completar o quadro, ele tem uma doença, né? Ele tem um câncer de pele que fica com um caco de telha se coçando. O homem que foi o homem conhecido como o homem mais rico do Oriente, um dos mais ricos do Oriente Médio. E a palavra de Deus diz que o segundo estágio de Jó, que a glória da segunda casa, aleluia, foi maior que a primeira. Eu quero te dizer que a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, todas as coisas se fazem nova. Todo dia nós vivemos o novo do Senhor. Você precisa tomar uma atitude hoje. Entregue os seus caminhos ao Senhor. A direção da sua vida. Entregue ao Senhor. Nós não sabemos, né? Em que lugar nós devemos andar, qual atitude a tomar. E o Espírito Santo ele vai nos guiando. Ei, passa por aqui. Não, não passa por ali, não. Se você for por ali, você vai se machucar. Não, olha só, esse lugar, ele é um atalho, ele parece que é curto, mas você vai se ferir. Então, vem para cá, meu filho, anda por esse caminho. Quando nós entregamos a direção da nossa vida, o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz em pastos verdejantes. Significa que nós vamos nos alimentarmos de algo saudável. Imagine só os animais correndo em um pasto, né? Verde, se alimentando ali, em nome de Jesus, de um bom alimento. É isso que Deus quer. Ele quer que a gente, nessa noite, se alimente da sua palavra. E a palavra de Deus vai nos gerar força para que a gente continue caminhando. E Jó disse, olha, eu bem sei que tudo pode. E que seus propósitos, aquilo que o Senhor determinou, não serão frustrados. Mesmo aquele homem sendo um copeiro. Deus colocou ele naquele lugar e ele não sabia, para ser copeiro, para no momento exato ele pudesse chegar até o rei. E ele foi usado naquele tempo, em nome de Jesus. Deus hoje ele está te dando um ânimo. A palavra ainda no livro de Neemias 8, no capítulo 8, no versículo 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando é que nós temos força, aleluias? Olha só o que a palavra diz. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos força quando alegramos o Senhor. E quando é que nós alegramos o Senhor? Quando o obedecemos. Você precisa obedecer o Senhor. Em nome de Jesus. Você lembra quando ele reconheceu e ele disse, olha, eu bem sei que o Senhor é o Deus do céu, é um Deus grande, no versículo 3, e que o Senhor é temível. Aleluia. Mas que o Senhor é fiel e que o Senhor tem uma aliança. Ele sabia quem era Deus. Você precisa descobrir quem é o Senhor. Talvez você esteja se apegando nas suas pequenas forças, não. Você tem que entender que Deus ele é grande, ele é poderoso e que tudo está no controle de suas mãos poderosas. Aleluias. Imagine você alegrar o Senhor. Imagine o tamanho de um Deus, o Deus Pai, o Deus Criador, que criou todas as coisas. Tem momentos que eu fico na janela observando o céu e eu vejo aquela imensidão e eu vejo as estrelas e eu fico pensando, Senhor, como o Senhor pode colocar os astros, né? Pendurado e a gente olha, né? Não tem nada segurando. Meu filho estava estudando esse tempo
E ele teve que fazer um trabalho falando da constelação. E ali ele desenhou, né? Falando sobre a constelação. E aí ele estava falando, mamãe, a senhora sabia que, né, que os astros eles são ligados por linhas imaginárias? E eu estava na janela e eu identifiquei e chamei ele e falei assim, olha aqui, filho, você está vendo a ligação que tem um ponto para outro? Tudo que Deus faz é perfeito. Você não está só. Deus, ele tem um plano perfeito. É ele que está segurando. Talvez você não esteja vendo, aleluias, porque aqui diz que as linhas, elas são imaginárias. Elas são pontos que ligam, né? De forma perfeita, mas que nós, aos nossos olhos físicos, não conseguimos enxergar. Eu quero te dizer que Deus, ele tem cuidado de você. E você precisa, em nome de Jesus, se apropriar dessa verdade. Obedecer ao Senhor. Isso vai gerar alegria. Estar disponível a cumprir o propósito do Senhor. Ah, eu sou fraca, eu não posso, não é comigo, não. Lembra de Gideão? Não. Ó, o anjo aparece e diz, você, valente do Senhor, é que vai libertar o povo. Não, vai libertar o povo de Israel da opressão. Não, você está falando de qualquer um, menos eu. Eu sou da menor tribo, ainda sou o menor da minha família, não tem como ser eu, não. Mas todos estavam ali em cavernas, aprisionados pelo medo. Mas ele saiu, aleluias, para malhar o trigo num lugar improvável, no largar, onde ali eram espremidas as uvas, porque os medianitas ali assombravam o povo, roubavam toda a colheita, e eles viviam ali escondidos como um rato. Talvez você esteja nesse lugar de vítima, dizendo que você não pode, mas eu quero te dizer que Deus, ele lhe chama para que você venha se posicionar, porque existe um propósito maior do Senhor com a sua vida e no lugar onde você está, em nome de Jesus. Esteja hoje disponível para servir ao Senhor, porque o Senhor diz, saia dessa condição de vitimismo e se levante, em nome de Jesus, porque Deus, ele não nos vê como nós nos vemos. Um dia desse, por essa semana, eu estava, né, falando com o Senhor, e ali fui fazer como Neemias. Eu fui chorar, eu fui falar com o Senhor. E sabe como eu fui falar? Eu peguei um espelho. E eu comecei a conversar com o Senhor. E eu falei, pai, eu estou olhando aqui para mim, vendo a minha imagem, porque o Senhor disse que eu sou sua imagem e semelhança. Então, eu estou falando com o Senhor. E eu comecei a observar cada traço do meu rosto. E eu comecei a ver que tinham linhas, marcas de dores, de sofrimento. E depois que passou aquele momento, eu lavei o meu rosto e eu falei, não, eu já desabafei, aleluias, eu já coloquei diante do altar do Senhor, eu já disse para o Senhor o que tem amargurado a minha alma, agora é momento de se levantar, e você precisa se levantar, em nome de Jesus. No capítulo de Jó 14, diz, em nome de Jesus, que para a árvore, pelo menos a esperança. Se ela for cortada, ela torna a brotar. E os seus renovos vingam. Os seus renovos têm vida. Aleluias. A palavra de Deus nos diz, em Gênesis 6, 7, que Deus, por um momento, ele se arrependeu de ter feito o homem, né? Por causa de tanta maldade, de tanto pecado. Lembra que eu falei que o que alegra a Deus é a obediência e o que entristece Deus é você permanecer no pecado. Mas eu quero te dizer que tem esperança. Aqui ele disse para árvores que foi cortada. Há esperança, né? Porque, aleluias, as suas raízes estão presas no solo. Elas podem até envelhecer, mas, aleluias, né? O tronco pode ser cortado, pode morrer no chão. Mas ainda assim, aleluia, ao cheiro das águas, ele brotará. Deus, ele tem um renovo, que eu quero dizer com essa palavra. Ele tem um novo tempo na minha e na sua vida. Ele vai te levantar como um grande auxiliar do grande construtor, que é Jesus. Ele vai usar as suas mãos para que esses muros que foram derrubados,
muros que foram destruídos, tijolos que foram tirados de cada área de sua vida, possa hoje ser recolocado. Mas esses tijolos são tijolos que foram reparados, são tijolos que foram colocados novos, em nome de Jesus. E quanto ele fala nessa palavra, ele nos diz que ele vai trazer a restauração, ele vai trazer vida, aleluia, aquilo que sofreu desgaste, aquilo que foi destruído, Deus ele vai reparar, aleluia. Ele tem isso, e o Senhor falou comigo, né? Eu falo sempre com você, Senhor, né? Me diz o que o Senhor quer me falar com essa palavra. E eu estou em obra, literalmente. Primeiro, na minha vida com Cristo, que é uma construção diária, e obra no ambiente onde eu estou. E a cada dia, algo vem se revelando. E eu vi situações onde eu comecei a enxergar que coisas que precisam ser reparadas, sim, que são de necessidades. E por muitas coisas vindo, acaba acontecendo outras coisas que vão me desviando do foco, daquilo que merece mais atenção. E a gente pensa, não, eu só posso fazer isso, não em nome de Jesus. Deus vai te colocar, ele vai permitir que muitas situações se levantem para que você se capacite, para entrar num outro nível de batalha espiritual, para que você entenda que você é capaz, que não é, eu estou fazendo isso, eu não posso fazer outra coisa, não, em nome de Jesus. Quantas coisas você conseguiu realizar hoje? E quando eu vi algo que estava bem desgastado, eu entendi. O Senhor, ele tem uma restauração na minha e na sua vida. E o nome Neemias significa confortado por Deus. Imagine você ser acalentado pelo Senhor, você ser confortado, você ser reanimado, você ser refeito, aleluia, você ser revigorado. Porque hoje Deus, ele faz nova todas as coisas na minha e na sua vida. Que o Espírito Santo possa continuar te ministrando nessa noite. Que você seja refeito, todas as áreas que foram destruídas, que foram assoladas, em nome de Jesus. Deus, ele vai restaurar, ele vai trazer o novo, ele te levanta hoje, ele te anima, se anima no Senhor, ele vai te dar direção para que você possa resolver certas situações onde você não tem enxergado. Deus, ele tem esse caminho. Ele tem Jesus na minha e na sua vida. E ele quer apenas que a gente confie. Ele quer que a gente não desista. Porque Neemias, ele não desistiu. Ele poderia dizer, ele chorou sim, né? Eu sou um copeiro, mas não, mas Deus, ele entendeu que Deus havia chamado ele naquele tempo e que havia colocado ele naquele lugar. Deus, ele tem restauração na minha e na sua vida, na sua casa, na sua família, em uma situação que para você é impossível, para Deus não haverá impossível. Olha, Jó declarou, Senhor, eu sei que tudo podes, que você hoje possa declarar que Deus tudo pode, em nome de Jesus. Que você possa, nessa noite, em nome de Jesus, glorificar o nome do Senhor com a sua atitude, se dispondo a fazer a obra do Senhor no lugar onde Ele te colocou. Porque hoje Ele lhe dá força, Ele lhe dá ânimo. Feche seus olhos em nome de Jesus e vamos orar essa palavra. E que o Espírito Santo, em nome de Jesus, ministre o seu coração. Pai, graça nós te damos, nós te louvamos, te adoramos, Senhor Deus, na beleza da sua santidade. Queremos te agradecer por esse momento maravilhoso, por essa noite que foi separada, para aqueles que o Senhor escolheu para estar ouvindo a sua palavra, se alimentando dessa verdade. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida de cada uma das suas filhas, dos seus filhos, pedir que o Senhor visite cada área, meu Pai, área que foram assoladas, que foram destruídas, que causaram sofrimento, dor, que trazem vergonha, humilhação. Meu Deus, que o Senhor possa fazer nova todas as coisas, refazer, reanimar os seus filhos, como o Senhor ali reanimou Neemias, Pai, em nome de Jesus, que elas iam buscar no Senhor a direção, Pai, em nome de Jesus, para que essa situação, Pai, em nome de Jesus, venha a ser transformada, porque eu sei, Pai, que tudo podes
em nome de Jesus. Que o Senhor possa adentrar, soprando o seu hálito de vida, de cura, de ressurreição, e nesse lugar de dor, colocar o bálsamo, reanimar as suas filhas, tirar todo o vitimismo que está quebrado nessa noite, em nome de Jesus. Todo sentimento de incapacidade não tem poder, em nome de Jesus, porque eu quero declarar que nós somos, aleluias, servo do Deus vivo, nós somos sacerdotes, nação eleita, propriedade exclusiva de Deus Pai Todo-Poderoso, que cada um agora possa se enxergar no seu espírito, porque quem vai lutar as nossas guerras não somos nós somos mais que vencedores, porque quem luta as nossas guerras é o general de guerra. Senhor Deus, eu também te peço que o Senhor visite cada situação, cada pedido que foi colocado, famílias que estão aprisionadas, pessoas que estão presas no álcool, na droga, na prostituição. Quebra hoje todo o cativeiro do inferno, em nome de Jesus. Quebra, Pai, toda a assolação de Satanás, toda a prisão espiritual que tem prendido suas filhas e seus filhos, que tem trazido dores ao seu familiar. Oh, Deus, resgata aqueles que um dia já se sentaram à mesa, traz também para a sua mesa aqueles que não te conhecem ainda, meu Pai, que pessoas que ainda estão em cima do muro, que elas venham tomar uma decisão hoje de entregar a sua vida, o seu caminho ao Senhor, para que o Senhor possa conduzir, meu Pai, em nome de Jesus. Também te peço por pessoas que estão com problemas de enfermidades, com doença, que o Senhor sopre o seu hálito de vida, de cura, de ressurreição, que quebre diagnóstico humano. O Senhor é o Senhor dos senhores, é o Deus Pai Todo-Poderoso, o médico dos médicos. Também te peço por situações que têm se perdurado há anos, que o Senhor bata o seu martelo de justiça, que dê situação favoráveis aos seus filhos, às suas filhas, porque o Senhor é o juiz do juiz. Também te peço por essa nação que está sendo assolada, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, por tanta pornografia, Pai, em nome de Jesus, por tanta maldade. Deus, tira, meu Pai, do poder o ímpio, coloca filhos seus obedientes, porque a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós oramos também por Israel, que o Senhor acampe anjos ao céu de Israel, em nome de Jesus, que os seus filhos, que as vendam, que as escamam caiam, para que eles entendam que o Messias já foi enviado, que Jesus Cristo, aleluias, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Oramos também para que as nações que estão em conflitos, Pai, venha receber o refrigério, que o Senhor coloque as suas mãos de poder. Em nome de Jesus, que traga o refrigério a essas famílias, que leve o suprimento. Deus, em nome de Jesus, que faça nova todas as coisas. Essa é a nossa oração, Pai. Que a sua força venha sobre nós, que o alimento que é a sua palavra, Pai, seja um combustível para que a gente continue, Pai, sem desistir, como Jó ali, ele foi até o fim. E ele disse que ele sabia de quem ele cria, e ele sabia de que o Senhor tudo pode fazer. E nós sabemos que o Senhor tudo pode fazer, que tudo está nas suas mãos poderosas, que nada sai do seu controle, ainda que a gente não enxergue. Nós oramos em concordâncias e ligamos essa oração aqui na terra, está ligada nos céus, em nome de Jesus. Eu peço aos meus irmãos e às minhas irmãs que deixem aqui novamente o seu gostei, que compartilhe essa palavra, porque pessoas precisam ouvir essa palavra. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.